E olha só quem me faz companhia mais uma vez aqui no programa, a Fernanda. Tudo bem contigo? Tudo jóia, Thiago. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E olha só, a gente vai falar sobre um assunto que chama a atenção de muitas pessoas, que é o TDAH, né? TDAH, como as pessoas falam mais rapidamente. E aí, a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades sobre esse tema. E eu tava pesquisando um pouquinho desses mitos aí e olha só que interessante. Tem gente que acha que o TDAH não existe, que na verdade é uma maneira que os pais, que alguns profissionais acharam de colocar isso para a criança, porque a criança não para quieta, não consegue aprender e aí joga isso para a criança. É verdade ou é mentira? Mentira. Completamente, tá, Thiago? Porque o TDAH, ele já vem sendo estudado há muitos e muitos anos. Só foi difundido mais de uns anos para cá. Então não existe essa história de o TDAH ser uma desculpa. A gente pode colocar como uma desculpa. Isso. A gente vai dar uma muletinha ali para a criança. Ela que não tá aprendendo direito, alguma coisa. Né? Isso. Vamos lá, vamos levar no médico, vamos dar um remédio para ver se dá uma upada ali. Certo. Então assim, não. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento neurobiológico. Para se entender e para se ter certeza também, existe toda uma triagem e testes para comprovar. Então, não é só porque a criança é agitada ou então desatenta que ela é TDAH. O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, tem esse nome todo, mas nem sempre tem o déficit de atenção e a hiperatividade. Pode-se ter só o déficit de atenção, como pode-se ter só a hiperatividade. E é isso que as pessoas também se perguntam. Todas as crianças com TDAH são hiperativas? Não. Todas as crianças que têm TDAH não aprendem direito na escola? Não. Mitos também. Mitos também. Mitos também. Mas aí as pessoas também se questionaram, ou nos estudos estão questionando, que esse nome de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser modificado daqui a algum tempo, porque existe um estudo que vai se chamar outro nome. Isso é uma realidade? É uma realidade, né? Eu acho assim que ainda bem. Porque significa que a ciência está evoluindo e está trazendo novos conhecimentos para as pessoas. Assim como o autismo também, já teve outro nome. Sim. O autismo, né, tinha várias classificações. Tinha Asperger, que hoje está dentro do autismo. Inicialmente era só um neurodesenvolvimento atípico e agora tem autismo, transtorno do espectro autista. O TDAH possivelmente também aconteça isso. Tem muito estudo em cima do TDAH, como eu disse, há muito tempo vem sendo estudado. Sim. Há possibilidade sim de troca de nomenclatura e também de troca de sintomas que vá chegar ao diagnóstico do déficit de atenção e da hiperatividade. TDAH só acontece na infância e na adolescência. Quem é diagnosticado com TDAH não se tornará um adulto com TDAH. Ai, some o TDAH. Depois dos 18 anos. É isso que eu queria saber. Fez 18, virou adulto, não tem mais Não TDAH. tem mais. Mito também, tá? Inclusive, o que vem acontecendo muito é os pais procurarem atendimento clínico para identificar nos seus filhos o TDAH. Aí a gente começa a conversar com os pais. Aí eu pergunto para os pais, mas pai, como era você na escola? Igualzinho. Aí eu, e como você é hoje? Você é desatento? Você tem dificuldade para se organizar? Tenho. Meu Deus, não consigo fazer nada. Começa uma coisa e não termino. Você vai começar a linkar uma coisa com a outra e vai descobrindo que o pai também é TDAH. A incidência de TDAH é maior em meninos. E aí, é isso que eu ia perguntar também, dos meninos, mas a pergunta que eu quero fazer é, a pessoa é TDAH ou tem TDAH? A pessoa é TDAH. É um transtorno, faz parte dela. Ela tem aquilo. Porque não tem cura, então é dela. Ela tem, é dela, é ela. Ela tem TDAH, tá? E o TDAH, a gente começa a identificar mesmo o TDAH perto dos 4, 5 aninhos de idade, que é onde, né, aparece mais, porque entra numa fase de pré-alfabetização e alfabetização. Começa a se perceber. Mas isso se estende durante toda a vida. Sim. Tá? Lá em casa, por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH e eu tenho o meu adulto, o meu marido com TDAH. E eu tenho TDAH. Só que o meu é só hiperativo.
Eu não tenho déficit de atenção. O meu marido tem os dois e é um adulto de 30 anos de idade. Eu vou te perguntar uma coisa que talvez algumas pessoas vão se identificar em casa. Por exemplo, meu filho foi diagnosticado com TDAH, beleza. Mas ele se concentra muito no videogame. Você liga lá o videogame, ele tá lá, ó, e não perde nada do que acontece. Mas coloca um livro na frente dele, coloca uma matéria da escola, nossa, ele perde completamente a concentração. Por que ele se concentra em uma coisa e não se concentra em outra? O que é prazeroso? Geralmente o videogame. Todos nós somos assim. Tudo que nós temos mais prazer em fazer, nós fazemos mais. O déficit de atenção, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. A atenção ela é dividida em 3, alternada, dividida e concentrada. São 3 atenções que nós temos. A criança, quando ela está na frente do videogame, ela está sendo superestimulada. O TDAH tem o quê? A agitação. Se ele não estiver jogando algo, fazendo alguma atividade que seja estimulante, para ele perde a graça. Não tem graça nenhuma, porque o cérebro é muito acelerado. No videogame, o que nós vemos? São gráficos, são ações no videogame. Ele tem que entrar no jogo para ir passando de fase e assim por diante. Vai envolvendo. Envolve, né? Sistema límbico, então, ele tem uma motivação. Essa motivação faz com que essa área atencional fique mais ligada. Já ler, estudar, não é algo muito motivacional, ainda mais para criança. Por isso que geralmente essas crianças, esses jovens, eles têm maior facilidade na hora de fazer educação física, artes, alguma coisa que seja que envolva muito mais a mobilidade, alguma coisa. E livre. O livre. Eu brinco que o TDAH ele não é de ficar dentro da caixinha. O TDAH não é caixinha. O TDAH ele é do mundo. Ele gosta de olhar, de explorar, de visualizar. É aquela criança que vai pegar um brinquedo, vamos colocar um menino, tá? E ele vai pegar um carrinho. E ele vai desmontar o carrinho. Porque tá legal brincar com o carrinho, mas o carrinho só faz isso. Mas eu quero saber o que... Mas e como funciona esse carrinho? Aonde que tá? Qual é a peça que gira? São crianças que geralmente desmontam brinquedos para ver o funcionamento, porque não é só dentro da caixinha. E a partir do momento que passou o interesse daquilo... Aí vamos para outra coisa. É mais e geralmente o interesse é muito pequeno, é por um curto período de tempo. Assim como no colégio. Muito tempo sentado, olhando para a professora, enquanto a professora está falando, coitada dessa criança com TDAH. E eu brinco que o TDAH ele é um problema muito, muito, muito complicado durante a infância. Na fase adulta melhora um pouquinho em relação a isso, porque na fase adulta você pode sair, você vai trabalhar com alguma coisa, você vai se identificar. Se dão muito bem com vendas, porque a comunicação é estar se movimentando. Coloque um TDAH adulto dentro de uma sala que ele trabalhe com tecnologia, com computador. Que ele fique 8 horas na frente de um computador. Não vai dar certo. Só se ele estivesse criando algo completamente diferente. Criação. Se ele puder criar. Agora, se ele tiver que fazer o trabalho mecânico. Aquela coisa burocrática, vamos colocar direito, então, né? Que tem que ler muito e organizar. Não é uma habilidade dele. Você citou agora novamente os meninos, né? O carrinho dos meninos e tudo mais. Meninas, por mais que tenham uma incidência menor de TDAH, elas têm também. Tem TDAH. Só que a da menina, geralmente é mais a desatenção. Então, o índice de desatenção da menina é maior. E a hiperatividade da menina se dá de uma forma diferente. O que mulher mais faz, Thiago? Fala. Tá. Fala. A hiperatividade da menina desde criança é falar. Então, é aquela menina que ela tá brincando, assistindo televisão e falando. Fala com a mão. Fazendo coisas ao mesmo tempo. Fala com o lápis. Tá lá fazendo tarefa. Agora os pais que estão com as crianças em casa podem observar bastante. Pega o lápis, aí é pra pintar de vermelho. Aí pega o vermelho, aí pega o verde. Aí você fala, vamos voltar pra atividade. Aí volta. Mas a menina fala. A questão da hiperatividade da menina é na fala. Não é tanto no motor. Porque os meninos é muito mais motor. Desde qualquer tipo de brincadeira, né? Vamos falar de crianças que não têm a TDAH. É motor. É motor. A menina é mais brincar da boneca, né? Dar comidinha e fazer aquela coisa da brincadeira de menina, né? Sim. Que fazem mais, não que é de menina. Mas enfim, né? Enfim. É falar.
Então a menina fala, começa a conversar, vai falando, tipo eu assim, ó. E aí eu te digo uma coisa, tratamento, porque o TDAH, como não tem uma cura, né, tem como controlar essas coisas. A hiperatividade, a desatenção, existem mecanismos e treinos para controlar tudo isso. Exatamente. A gente ouve muito falar em ABA, em análise do comportamento, e geralmente a gente ouve falar que é para autistas. Sim. O ABA. Não. Para o TDAH é excelente o ABA e a terapia ou a terapia comportamental, tá? Porque vai moldar essa criança a ter os comportamentos adequados, esperados para certas situações da sociedade. Assim como a parte da atenção. Existem jogos, atividades que a gente vai reforçar essa área atencional. Nosso cérebro aprende por repetição. Tá? Então, quanto mais nós repetirmos um estímulo, melhor esse estímulo vai ficar. Se uma criança tem uma defasagem na atenção, nós vamos trabalhar estímulos atencionais para esse caminho neurológico se fortalecer. Sim. E ela aprender a usar este caminho neurológico e não desviar a atenção como é o TDAH. Talvez nesse período que nós estamos vivendo ainda, né, que é a pandemia, enfim, as aulas não retornaram, nesse período, os pais conseguiriam talvez prestar atenção em algumas coisas que os filhos estão fazendo e que poderiam talvez pensar, será que o meu filho, a minha filha tem TDAH? E aí fazer uma investigação? Sim. Algumas características são importantes. Inclusive, são critérios do DSM-5, que é o que nos dá a base para a avaliação. Comete erros por descuido ou desatenção? Erro simples. Muito simples. Por exemplo, filho, pega lá para a mãe uma escova de cabelo, uma escova de dente e a toalha. A criança vem e traz uma coisa só. Ela cometeu um erro por descuido, por desatenção, né? Então, ela só pegou uma parte, assimilou a última parte, geralmente a última frase, e fez só pela metade. Outra questão, o sono. É muito importante prestar atenção no sono da criança. É uma criança que briga para dormir, que não gosta de dormir, que não quer dormir, que verbaliza que dormir é perder tempo. Também é um sinal importante. Não gostar... Não estamos dizendo que é um diagnóstico. Não, são características. São características que precisam ser investigadas. Isso. Ou está dormindo, é aquela criança que se bate muito na cama, começa dormindo de um lado, termina do outro, vai girando na cama durante a noite enquanto dorme. No outro dia não lembra de nada. Também é uma questão, é um sinal de uma possível hiperatividade. Certo. Fala em excesso. Conversa em excesso, também é um sinal de hiperatividade. O déficit de atenção é mais no cometer os erros. É a criança estar fazendo uma atividade, de repente ela faz assim. E vai. Aí você fala, fulaninho, aí volta, assustado, porque estava em outra galáxia. Eu brinco que eles vão para Nárnia e voltam de Nárnia. Então, são características muito simples. Claro, neste período de pandemia, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque eles estão em casa, no ambiente deles. Então já dificulta mais. Então o correto é realmente levar e procurar profissional para fazer essa triagem. Olha, sempre é muito interessante falar sobre esse assunto. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, desenvolvimento da pessoa, eu gosto muito de falar aqui no nosso programa. E você, sempre maravilhosa, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Thiago, eu que agradeço. Para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, pode ajudar muitas famílias, muitas pessoas, né, que podem conviver com pessoas que têm TDAH e não sabem como lidar com toda essa situação, tá certo?